Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje teremos um convidado que irá conversar conosco sobre os principais desafios no manejo de doença de plantas. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tenho aqui comigo o professor Walter Casarim, que é docente do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje, principalmente porque tenho aqui um colega formado na mesma universidade que eu. Sim. Isso sempre é muita alegria, né? A gente se encontrar e principalmente falar de um assunto que não é o meu cotidiano, do meu dia a dia, né? Então a gente vem aqui para aprender um pouquinho mais. Vamos aprender né? um pouquinho Eu sobre... acho que todos nós vamos aprender. Vamos sim, sobre essa área que é de doenças de plantas. Então vou apresentar o seu colega, né, o nosso convidado de hoje, que é o professor José Belasque Júnior. Olá, professor, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês, prazer finalmente conhecer o Walter. Então, sempre ouvi, né, em diferentes ocasiões, então agora é uma chance de estarmos juntos, um prazer estar aqui no SoloCast. É um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigada pela sua presença, viu, professor? E eu vou apresentar um pouquinho do currículo do professor Belasque. Ele é engenheiro agrônomo e mestre pela Unesp de Jaboticabal, é doutor pela Exalc em fitopatologia, foi pesquisador do Fundecitrus e, desde 2014, ele é docente da Exalc USP. Ele ministra aulas nos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e Ciência dos Alimentos e também orienta em 2 programas de pós-graduação, que é Fitopatologia e Microbiologia Agrícola. Para a gente, então, conversar sobre o tema, né, que a gente propôs, são os principais desafios do manejo de doenças de plantas. A gente sabe que o manejo integrado de pragas, né, e com controle biológico já está sendo bastante difundido hoje em dia. Então, eu queria saber como que é a abordagem para a questão das doenças de plantas, professor. A gente, no aspecto de doenças, esse é um ponto que a gente precisa melhorar, né? Quando em aulas, na graduação, na pós-graduação, quando a gente vai dar palestras por aí, até pelo programa Solo Agro, né? Eu viajo pelo programa e é ótimo quando a gente tem a chance de interagir com o pessoal de todo o Brasil. O conceito do manejo integrado de pragas, ele está muito bem estabelecido na cabeça de técnicos, de agrônomos, do pessoal de campo. Então, isso é muito claro. No entanto, quando a gente pensa no manejo de doenças, a abordagem, né, um primeiro pensamento dos profissionais do campo, ele não é de um manejo integrado, ele é mais de o que eu pulverizo. Então, uma das perguntas que eu mais ouço por aí até hoje é assim, quando o produtor se depara com uma doença, o técnico vai conversar sobre uma doença importante, ele fala assim, quando é que vão criar um produto para essa doença? Quando é que nós vamos ter um controle definitivo disso? Nós não vamos ter isso, né? Então, a gente precisa trazer para o manejo de doenças uma abordagem mais integrativa de métodos de controle. No entanto, qual que é a grande diferença? O manejo integrado de pragas, ele tem algumas bases conceituais muito bem definidas. Uma delas precisa fazer o monitoramento da praga. Você visualiza a praga, você quantifica a praga e aí você vai tomar a sua decisão de controle, que envolve o aspecto técnico, econômico, alguma coisa assim. O que acontece no caso de doenças? E aí é um aspecto fundamental que eu trabalho com os alunos de graduação. No caso de doenças, a gente não consegue ver o patógeno. É um micro-organismo. Ele é invisível ao olho nu. Então, nós conseguimos ver os sintomas da doença. E isso é resultante da ação negativa do patógeno na planta. Então, o que acontece? Quando a gente vê a doença, o patógeno já está lá há um certo tempo. Semanas, meses.
E outras plantas já estão doentes e às vezes até ainda não apresentaram sintomas. Ou seja, o patógeno já se reproduziu na área, então a gente chega tarde, a gente olha, a gente identifica a doença antes do patógeno já estar se estabelecendo, já ter se estabelecido ali. Então, o manejo integral de doenças, ele tem que ter um caráter mais preventivo. Então, esse é um dos principais pontos que a gente tem que trabalhar com os alunos, para que a gente tenha profissionais daqui a alguns anos no campo que tenham uma abordagem um pouco mais preventiva e não curativa, né? E também com os consultores, com os agrônomos, com os produtores que estão aí nas áreas de produção. Então, a gente precisa trabalhar mais nesse sentido de prevenção. Por quê? Porque tem uma diferença intrínseca em relação ao manejo integral de pragas, né? No caso de doenças, a gente vê, não é uma fotografia do momento, a gente olha para o retrovisor. É o que já aconteceu lá atrás. Sim. Porque no manejo integrado de pragas a gente tem o nível populacional, né? Tem todo um estudo que, se tiver tantas lagartas nas amostragens de monitoramento que faz, então dá para controlar com esse ou aquele método, né, do manejo integrado de pragas. Mas em relação a... Tudo bem, né? A gente agora entendeu, né, professor, que não é possível fazer um processo curativo, né? Não tem essa possibilidade. O melhor seria, então, um preventivo. Mas a partir do momento que você identifica, então, os sintomas, quais que seriam os métodos, né? O controle biológico pode ser aí um possível método, mas quais que seriam os métodos para, então, começar um manejo de doenças de plantas? Perfeito. Antes disso, eu vou explicar um aspecto que é essencial, né? Que, além dessa questão de quantificar, de identificar o patógeno, quer dizer, isso é muito difícil a campo. É possível fazer, mas isso é muito difícil fazer a campo. Para fins práticos de manejo de doenças, a gente não consegue. Tem um outro aspecto, que é intrínseco de doenças de plantas, mas nem tanto no caso de pragas, né? As doenças, então a gente sempre fala, os estudantes aí de engenharia agronômica de todo o Brasil, eles aprendem aí, que sempre existe o triângulo de doença. Então, quando a gente fala de doença, o aspecto conceitual, a gente sempre se refere ao triângulo de doença, porque a doença é um processo negativo, prejudicial à planta, resultante da interação de um micro-organismo, de um patógeno, com aquela planta que é suscetível, e ambos estão sob a influência do ambiente. A doença é resultante dessa interação de 3 fatores: a planta hospedeira, o patógeno, que é o micro-organismo, e o ambiente. Então, o que acontece? As doenças só vão ocorrer se o ambiente for favorável para esse estabelecimento íntimo, esse contato do patógeno com a planta. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma doença ocorrendo numa área, mas o ambiente não for mais favorável ou não for favorável para o desenvolvimento daquela doença, a doença não vai progredir. Então, um outro aspecto que eu procuro trabalhar muito nas aulas e nas palestras, nos cursos, é a questão, além da dificuldade da gente identificar o patógeno na área, o que a gente identifica são os sintomas, é a questão de entendermos quais são os ambientes, quais são as condições meteorológicas e outras condições, tá? Tipo de solo, tudo, que favorecem determinadas doenças. Então, vamos pensar assim, mofo branco. Mofo branco que é uma doença provocada por um fungo que sobrevive no solo por anos seguidos, né? Safras quase que indefinidamente, tem diversos hospedeiros, plantas de folhas largas, muitas leguminosas, e é uma doença de difícil manejo. Então, o que acontece? Qual é a condição em que mais ocorre mofo branco? Quando nós temos temperaturas abaixo de 22, 24 graus Celsius. Essa é uma condição, não é que o mofo branco vai ocorrer apenas em locais que tem essa temperatura, não, mas ele vai ocorrer de uma maneira mais intensa quando quanto mais horas nós temos de temperaturas abaixo de 24 graus. Né? Em áreas que a gente está cultivando uma leguminosa, uma planta de folha larga. Uma soja, um feijão, uma batata, um tomate, outras hortícolas. Então, esse é o tipo, um algodão. Então, esse é o tipo de doença. E uma vez que ele ocorreu na área, o mofo branco ocorreu na área, ele não vai sair mais dali.
Então o produtor, eu sempre brinco com os alunos, o produtor casou com o mofo branco. Hoje o mofo branco ele dura na área mais tempo que os casamentos. O casamento é mais curto hoje em dia, né? O mofo branco não. Ocorreu ali a esclerotínia, que é o nome do fungo que provoca essa doença, não vai sair mais dali. Então a gente tem que ir manejando, né? Para fazer com que durante a minha safra de uma folha larga, de uma leguminosa, eu tenha uma população baixa, para que eu não tenha tantos danos. Então, aí eu falei do aspecto do ambiente, e aí a integração, o método, né, de controle, ele tem que envolver. É claro que nós conseguimos, em parte, usar, por exemplo, controle químico com uma ação, alguns fungicidas têm uma ação curativa, né? Então isso existe, mas uma vez que a planta está com sintomas, a gente não consegue remover aqueles sintomas da planta, exceto no caso de algumas frutíferas, em que a gente realiza a poda. Então, dependendo da doença, se não for um patógeno que coloniza a planta sistemicamente, por xilema ou floema, a gente consegue fazer essa cura, essa remoção dos tecidos. Mas isso são exceções. E hoje, se a gente for pensar nessa abordagem, ela é extremamente cara porque envolve mão de obra, né? Então, o produtor, ele não pode pensar assim, bom, eu tenho tal doença, o que eu vou fazer agora? Não, ele tem que já pensar o seguinte, bom, a minha cultura é tal, o meu sistema de produção é esse, eu tenho soja, em seguida eu faço milho segunda safra, tenho ou não uma terceira cultura de inverno, depende da irrigação, depende de onde ele está. Muito bem. Quais são as doenças que geralmente ocorrem? Ele já tem que saber isso. Quais são as doenças que podem ocorrer de uma maneira mais intensa se é um ano mais chuvoso, se é um ano menos chuvoso, se é uma safra que eu comecei mais tardia em função de algum problema de, bom, faltou chuvas lá em outubro, a minha semeadura foi mais tardia. Bom, o que isso pode acarretar? Como é que é a previsão de chuvas e de temperaturas médias durante a minha safra ou segunda safra? Então, ele já tem que se planejar em termos de o que pode ocorrer para que ele possa tomar uma medida de controle. Então, essa é a abordagem mais necessária hoje. O professor Belassi, isso é muito em função do histórico do que ele tem na área dele. Ele já tem que ter esse planejamento, né? Mas para um ano como é previsto aí ou um ano que seja previsto altas temperaturas, né? Isso já muda um pouquinho no planejamento dele. Ele já tem que antecipar um pouquinho a tudo isso, né? E uma outra pergunta que eu teria, hoje os biológicos estão chegando com uma força bastante grande, né? E em termos de uso de biológico, e a gente pode fazer até um confronto com o químico, até onde eu posso ir com o biológico, até que momento eu teria que entrar com o químico. Perfeito. Em relação à questão bom, nós teremos safras, né, ou épocas de cultivo mais quentes ou menos, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, nós tivemos, e eu recebi de ex-alunos, né, fotos e contatos, professor, está ocorrendo muito isso aqui, eu estou achando que é podridão cinzenta da haste, macrofomina, né? Então estava ocorrendo em soja, estava ocorrendo em milho. O que aconteceu? Foi um ano que a gente teve, alguns anos atrás, que nós tivemos muitos veranicos e uma safra extremamente quente, né? E os problemas esse patógeno ocorre em maior intensidade, né, quando nós temos realmente veranicos e safras mais quentes. Então, quer dizer, foi um ano atípico, de temperaturas muito acima do normais, então aquilo já era mais ou menos previsto, né? Então, quer dizer, a gente tem que conhecer, e aí é necessário que, eu sempre abordo isso, os consultores, eles precisam ter isso, quer dizer, o histórico que você falou, Walter, o histórico, a gente tem que ter bons históricos. Eu falo com o pessoal, a gente tem que aprender a escrever, a gente tem que aprender a tirar foto, a gente tem que aprender a escrever, a gente tem que aprender a guardar os históricos de chuva, temperatura. Não adianta, a gente é muito reativo, a gente tem que ser mais proativo, né? Então, conhecendo a dinâmica das doenças, das condições ambientais, e isso é mais forte do que para pragas. Então, é isso que eu falo. Claro que o desenvolvimento das pragas depende também de graus dias, então vai depender da temperatura e de outros fatores ambientais. Mas, no caso de doenças, essa predominância é muito mais forte, né? A influência é muito mais forte. Em relação aos biológicos,
A gente tem uma mudança hoje no cenário, né, de manejo de doenças que é muito forte, é de uma evidência claríssima, né? São várias empresas entrando no mercado, vários agentes entrando no mercado. A gente vê as grandes empresas, características aí de produção de fungicidas e já ou incorporando, comprando empresas de biológicos ou criando seus segmentos de biológicos, aí é um planejamento para futuro. Então, hoje o controle biológico de doenças, e aí nós estamos falando de algo assim, para pragas já é muito bem estabelecido, para doenças é mais recente também. Então, o controle biológico de doenças já é uma realidade. Hoje, a maior parte dos nematicidas, e aí o pessoal que está nos ouvindo aí para não esquecer, nematóides são agentes causais de doenças. Né? Não são pragas, são agentes causais de doenças. Então, hoje o mercado de nematicidas, a maior parte dos produtos disponíveis no mercado são biológicos e não mais nematicidas químicos. Né? Então, isso já é uma realidade. No entanto, a gente precisa avançar em alguns aspectos. Então, a gente avançou muito, mas a gente precisa enxergar a realidade e avançar num aspecto que é qual? Para os nossos alvos de parte aérea, manchas foliares, ferrugens, oídios, míldios, a gente ainda não tem, na média, no modo geral, a mesma eficácia de controle do que para os alvos de solo. Então, quando a gente fala de nematóides, fusário, o próprio mofo branco, né? Os patógenos de solo, esses a gente tem um controle relativamente bom com os biológicos. Com os biológicos. Para os alvos de parte aérea, o controle, a eficácia de controle não está no mesmo nível. Então, a gente precisa caminhar nisso. As empresas, nós na pesquisa, os demais institutos públicos, privados, a gente precisa caminhar no sentido de entender o que a gente precisa. Talvez o fator ambiental, porque nós estamos jogando um micro-organismo. Então, assim como um micro-organismo que causa doença, ele é influenciado pelo fator ambiental, pela temperatura, pela disponibilidade de água, pela radiação solar, o agente causal, o agente microbiológico de controle também sofre essa influência do meio. E isso pode favorecer o estabelecimento dele ou pode prejudicar o estabelecimento dele. Então, a gente precisa ainda melhorar nesse aspecto. Eu posso só uma perguntinha mais? Claro. A identificação das doenças. Você precisa ter um bom conhecimento para olhar e falar, isso é tal doença. Que nível está hoje o técnico brasileiro para, principalmente um consultor ou alguém que trabalha de identificar? Porque se você erra na identificação, você erra no controle. Né? Ótima pergunta. Porque isso é assim, o produtor, né, ele sempre produz aquelas mesmas culturas. O produtor, grande maioria das vezes, ele é produtor daquela uma ou duas culturas, na média, vamos falar assim. Né? E os consultores também. Os consultores não são consultores de uma série de coisas. Eles são mais especializados, até porque tem que ser assim para ser um consultor. Então, para as doenças mais comuns, mais frequentes, o produtor e o consultor, os técnicos de campo, o pessoal de cooperativa, eles são excepcionais nisso. Então, o pessoal que tem experiência de campo faz a identificação muito bem. Isso tá. Nós estamos muito bem nisso. Qual é o problema? Quando nós temos aquelas doenças que não são tão frequentes, ou que estão ocorrendo pela primeira vez num local, ou que a incidência está aumentando. Então, aí já surgem algumas dúvidas. Então, quer dizer, para os casos menos frequentes, aí nós já temos um problema. Um outro é o caso de patógenos de solo. E aí, então, por exemplo, fusário. Nós temos fusário solane e nós temos outras espécies de fusário que provocam doenças. Nós temos fusários que provocam murchas vasculares e nós temos fusários que provocam podridão de colo e de raiz. São doenças diferentes. Fusário, esses de podridão de colo e raiz, geralmente eles afetam vários hospedeiros. Os fusários de murchas vasculares, eles geralmente são mais especializados, eles afetam algumas variedades de uma determinada espécie. O que acontece? Às vezes a gente não consegue tão facilmente identificar um ou outro. Então aí a gente já precisa de um serviço de uma clínica. Vamos pegar o caso de nematóides. Né? Nematóides,
A gente consegue facilmente, uma clínica nematológica, ela identifica se é meloidógene. Mas qual que é a espécie? É javânica ou é incógnita? Não é todo laboratório capaz de fazer isso. E aí nós temos um outro tipo de variação. Nós temos, para alguns patógenos, as raças. Qual é a raça? Para isso, a gente precisa inocular em o que a gente chama de hospedeiros diferenciais. Então, a agricultura no Brasil, nós precisamos avançar no diagnóstico mais específico. E aí sim nós não estamos bem. Hoje nós temos poucos laboratórios que fazem a identificação de espécies de nematóides, por exemplo, e de raças. E raças nós temos para diferentes gêneros de nematóides. Nós temos raças para o fungo que causa ferrugem da soja. Qual é a raça que predomina numa determinada região? Vamos pensar o seguinte, o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, o Mato Piba, as principais regiões de produção de grãos do Brasil. Nós temos uma raça que é predominante, ou duas, ou três. Se nós temos isso, nós temos que usar das variedades que têm a resistência para aquelas raças. Isso nós não estamos sabendo. Isso o produtor não sabe, o consultor não sabe. Então, nós precisamos avançar no diagnóstico específico. Por exemplo, um outro tipo de patógeno, geminivírus. Né? Nós temos mais de uma dezena de espécies de geminivírus em solanáceas. Qual que a gente sabe? Não, a gente só consegue saber o seguinte, manda e para um laboratório e fala, provavelmente é um geminivírus ou é uma virose, mas nós não sabemos qual é o geminivírus. Então, tanto para as empresas que fazem o melhoramento genético, essa informação é essencial, porque aí você vai testar para aquele patógeno que realmente é prevalente no Brasil ou numa determinada região. Então, isso é algo que a gente precisa avançar. E por sintomas a gente não consegue, e para a identificação de raças a gente precisa fazer a inoculação e é um trabalho longo. Então, é assim, para as doenças comuns, frequentes, o produtor ele trabalha muito bem, o consultor trabalha muito bem, né? Mas para aquelas doenças que começam a ocorrer de um modo mais frequente e não eram tão comuns, ou quando a gente quer um manejo mais assertivo mesmo, que é o que eu visiono como o melhor, que é o que a gente tem que caminhar, a gente precisa melhorar bastante. São informações aí que eu acho que as pessoas que nos acompanham talvez não tenham ideia, né? Acham que seja de uma certa maneira e você está nos trazendo. Um exemplo que eu às vezes dou é o seguinte, na Europa, por exemplo, a cultura do trigo. O trigo é uma das culturas que é base mundial de alimentação, né? Então, a gente tem a raça humana, né? Os 8 bilhões de habitantes na Terra, tem uma base alimentar muito estreita. Isso é um problema. A gente tinha que ampliar essa base alimentar, né? E o trigo faz boa parte dessa alimentação. A Europa, ela produz bastante trigo, né? O que eles têm lá? São redes de empresas públicas e privadas. Então, tem Instituto Público de Pesquisa, Instituto Privado de Pesquisa, Universidade. Eles têm as redes e eles fazem o quê? Eles monitoram raças de alguns dos principais patógenos que provocam doença em trigo, quebra de resistência genética e sensibilidade a fungicida. Por exemplo, no caso da ferrugem da soja, nós temos problema de resistência a fungicidas. Os 3 principais grupos de fungicidas sítio-específicos para a ferrugem da soja, nós temos problemas de resistência com eles. Tanto que hoje o produtor ele tem que usar a mistura de 2 fungicidas de sítios específicos de grupos químicos diferentes. Se a gente lembrar alguns anos atrás, nós não tínhamos nos rótulos e nas bulas dos defensivos o código do grupo químico. Por que isso entrou na legislação? Por causa da ferrugem da soja. A mistura de tanque, o produtor não podia fazer mistura de tanque antes. Por que depois de algum tempo ele pôde? Por causa da ferrugem da soja. Soja é a principal cultura do Brasil, ferrugem é a principal doença dessa cultura. Então nós tivemos uma mudança e lá na Europa eles fazem para a cultura do trigo monitoramento de quebra de resistência genética, monitoramento de raças, que são aquelas que quebram a resistência, e resistência de fungicida. Nós não temos isso. Então, assim como nós precisamos identificar as raças aqui no Brasil daqueles patógenos que têm raças,
né, nós também precisamos monitorar sensibilidade a fungicidas. Não existe isso apenas para a ferrugem da soja. Nós temos ocorrência de resistência para, por exemplo, corinéspora, que é o agente causal da mancha-alvo, que é hoje, eu tive pelo Solo Agro, né, na região lá em Luiz Eduardo Magalhães, é uma região caracterizada por o quê? O produtor, ele planta soja, mas também algodão. Então ele faz primeira safra soja e ele faz uma segunda safra algodão, ou ele faz a safra mesmo de algodão, mas são áreas lado a lado. Ou então ele coloca soja um ano e algodão no ano seguinte. O que acontece? Nós estamos falando de 2 hospedeiros do mesmo patógeno, corinéspora. Então, numa condição dessa, que você tem uma sucessão de hospedeiros, você vai ter problema de mofo branco e você vai ter problema de corinéspora, por exemplo, entre outros patógenos. Nematóides também, alguns deles. Então, lá, eles falam, não, corinéspora, mancha-alvo é um problema maior do que ferrugem. Nós temos problema de resistência a fungicida para mancha-alvo também. Então, o produtor, o consultor, nós não temos hoje como fazer esses ensaios e é algo que nós, na universidade, os institutos privados já tinham que começar a fazer esse tipo de serviço. Eu deixei passar uma importante informação que o professor Belaschi é docente também do Solo Agro, né? Então... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Olha só, o pessoal aí que está nos acompanhando, fica sabendo que o professor é também um dos docentes nossos. E nas suas aulas, né, do Solo Agro, você acaba fazendo uma comparação entre o manejo de doenças de décadas atrás, né, e o manejo atual. Assim, como que tá isso, né? O que você pode falar um pouco sobre essa relação? Você já acabou trazendo pra gente algumas questões como os sítios de ação, que agora estão nas bulas de fungicidas, mas o que mais, né, que tem mudado das últimas décadas para agora? Sim, a vantagem de ter alguns anos, né, uma janela de tempo aí, ela permite isso, né? Embora eu seja só 2 anos mais velho que você, viu, Thaís? Então fica tranquilo. O que acontece? Eu lembro muito bem que eu era aluno lá em Jabuticabal, fazia graduação em Jabuticabal, e a primeira safra que eu trabalhava com soja. Então, a primeira safra que ocorreu, o oídio, que o oídio realmente foi importante no Brasil, foi safra 95-96. Então, 1995 para 96 foi uma safra que a soja passou a ter oídio com maior frequência. E aquele ano específico foi um ano que nós tivemos temperaturas um pouquinho menores e veranicos. Então, foi um período que favoreceu, né, a ocorrência de oídio, e oídio não era uma doença frequente em soja. Então, eu dou esse exemplo que eu vi isso, né? Eu fazia estágio em fazenda, nas férias, e aí começamos a ver o oídio e não era uma doença que se via em soja. Então, eu falo para os alunos, o pessoal aí que é mais novo, o seguinte: o que acontecia naquela época? O produtor, ele plantava soja. A soja, aí a C. Fuscarinha era um exemplo, ela tinha quase 120 dias de ciclo. O produtor não conseguia fazer safra e safrinha. A safrinha, ela era possível em alguns locais, mas tinha uma produtividade muito baixa, porque o milho também ele tinha um ciclo relativamente longo. Então, já tínhamos as variedades, os híbridos para milho segunda safra, para chamada safrinha, mas elas não eram de ciclo tão curto. Na média, no Brasil, nós tínhamos uma safra e alguma coisa, média Brasil. Porque o pessoal no sul, que tem chuvas, as chuvas ocorrem melhor distribuídas ao longo do ano, então tem chuva na época da segunda safra e inverno. Isso do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul é assim. Então eles poderiam fazer 2 safras. O resto do Brasil era uma safra só. Então na média a gente tinha uma safra e alguma coisa por ano. Hoje a média é acima de 2. O que aconteceu? Os genótipos mudaram. Os híbridos, as variedades são outras. Então, hoje nós temos a soja de 90 dias de ciclo e um monte de variedade. Hoje nós temos o milho, que é um milho de segunda safra mesmo, com altíssimo potencial produtivo e que você consegue colocar logo depois da colheita da soja e ele tem uma resistência melhor à seca.
Então, a gente consegue ter 2 safras. Então, hoje, um produtor, se ele se planejar bem, ele tem a soja safra e o milho na segunda safra. Se ele tem irrigação ou ele está lá no sul do Brasil, ele consegue fazer uma terceira safra. Então, a gente tem uma média de mais de 2 safras. Isso é uma mudança, tá? A nossa agricultura é mais intensiva. Outra mudança, nós plantamos muito mais do que antes. Então, quando a gente olha, eu lembro bem que nessa época, na década de 1990, foi quando a gente atingiu o recorde de 80 milhões de toneladas para grãos no Brasil. Nós passamos já de 200. Né? Ou seja, nós hoje produzimos mais intensamente. O espaçamento de milho naquela época era 90 centímetros entre linhas. O espaçamento de soja era 60 centímetros entre linhas. Eram menos que 10 sementes, menos que 10 plantas por metro linear. Hoje nós temos quase 15, dependendo da variedade. A soja plantada a menos que 50 centímetros entre linha, era 60. O milho era 90 centímetros entre linha. Milho, segundo a safra, era 1 metro entre uma linha e outra. Hoje nós estamos falando bem menos que isso. Então a gente tem muito mais plantas por área, genótipos mais produtivos e não dá para ter tudo de bom apenas. Né? Então o que acontece? Esses materiais têm uma maior suscetibilidade. O produtor de milho no Brasil antes, há 3 décadas atrás, ele fazia nenhuma aplicação, ele nada fazia para controle de doenças, ele não precisava aplicar um fungicida. O produtor de soja também não fazia aplicação de fungicida. No máximo no sul do Brasil, porque soja era cultivado com maior intensidade, aí ele fazia 1 ou 2, mas olhe lá, o que realmente se fazia era aplicação para a lagarta da soja. Percevejo não era um problema há 3 décadas atrás. Hoje o produtor faz quantas aplicações de soja na média Brasil? Ele faz 8, 7. Ele entra com fertilizante foliar, que também não era algo que se fazia na época. Aí ele tem que fazer pelo menos 1, 2, 3 aplicações que tem como alvo ali uma praga. Ele tem que fazer as aplicações de fungicida. O tanque dele hoje tem 10 produtos. Então, nós temos uma agricultura muito mais intensiva, com genótipos mais suscetíveis, né? E uma necessidade de inputs, uma necessidade de ações do produtor ao longo da safra. Então, essa é uma mudança. Então, enquanto o produtor, há algumas décadas atrás, o cultivo era de poucas intervenções, hoje nós temos uma agricultura muito mais intensiva com várias intervenções. Exigência do sistema de produção. Os materiais têm uma maior suscetibilidade, os patógenos e as pragas sobrevivem mais, porque nós temos soja, mesmo com vazio sanitário, nós temos soja sobrevivendo aí no Brasil o ano inteiro. O milho hoje, qual que é o problema maior do milho segundo a safra? Enfesamentos. E essa é uma doença, eu falo para o pessoal que é mais novo, eu falo assim, vocês sabem qual que era o principal problema do milho, segundo a safra, na década de 90 para os anos 2000? Não. Enfesamento. Enfesamento não é um problema novo. São as mesmas bactérias, a mesma cigarrinha. Era um problema da década de 90. Como é que foi resolvido? Melhoramento genético, porque nós temos fontes de resistência. Só que assim que os materiais surgiram no campo com resistência genética para as bactérias que provocam os enfesamentos, o pálido e o vermelho, o que acontece? O foco, o alvo que era a resistência aos enfesamentos foi sendo deixado de lado. E aí vieram cada vez mais materiais com suscetibilidade. E aí a gente vai aumentando gradativamente o uso da área no Brasil com materiais suscetíveis e a doença volta a aumentar. Então é cíclico. Né? Então, na agricultura, nós temos ciclos, inclusive de patógenos, inclusive de pragas. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que alargar o nosso cenário de visão e manter bons históricos de ocorrências. Acho que foi um assunto novo, né, professor? Para você hoje. Aprendeu? Foi, totalmente. Você sabe, Thaís, o professor Belasque, ele comentou aí desse aumento de produção de grãos no Brasil. E eu escutei o nosso ex-ministro, Roberto Rodrigues, que foi meu professor em Jaboticabal, falando assim, vocês têm ideia do que são 100 milhões de toneladas de grãos?
é uma fila de treminhão que vai de Porto Alegre a Manaus 6 vezes. Então, isso são 100 milhões. É isso que o Brasil tem aumentando, né, ao longo dos anos. A gente tem uma capacidade produtiva muito grande. Agora, quando você coloca, né, toda essa problemática do quanto que a gente utiliza de defensivos, né, para poder atingir essa produtividade, isso entra no custo de produção, né? Então, acaba ficando um custo de produção alto, né? Sim. E a gente poderia trabalhar naquilo que você estava comentando, de monitorar essas doenças, né? O que causa, quais são as raças, né? Para ter um controle mais efetivo, talvez isso vai ser benéfico para o produtor. Exatamente. Em termos de reduzir os É. custos de produção. Eu falo pro pessoal que é o seguinte, o controle biológico ele precisa ser usado, ele é mais eficaz para determinados alvos, né, no caso de doenças. Os alvos de parte aérea ainda nós não estamos bem, vamos avançar, isso teremos melhores produtos, abordagens, tudo, a gente ainda precisa melhorar algumas coisas. No entanto, a gente não pode apostar todas as fichas no controle biológico. Não tem bala de prata, não tem algo que simplesmente a gente vai usar e estão todos os problemas resolvidos. Não tem isso. Então, o que vai acontecer? A gente precisa diversificar o nosso sistema produtivo, né? Nós estamos com um sistema produtivo que ele é muito intenso, né? Nós temos pelo menos 2 safras por ano. O produtor ele volta todo ano com soja na mesma área ou com algodão na mesma área, né? Quando a gente pega um produtor de melancia, o que o produtor de melancia, principalmente no oeste paulista, ele faz? Ele vai migrando de área. Ele não usa área própria, ele arrenda. São produtores pequenos e ele vai migrando, porque ele sabe que se ele plantar 2, 3 vezes no mesmo lugar, ele vai ter um monte de problema, né? Então, não é que nós vamos fazer isso com cana de açúcar, com grãos, mas a gente precisa diversificar. Por exemplo, vamos lá agora sair um pouco da soja, daqui a pouco eu volto por causa da importância, mas cana de açúcar. Boa parte das áreas de produção de cana de açúcar são da variedade 7515. Gente, se um patógeno ou uma praga começa a se multiplicar muito bem na 7515, é um arraso. Porque a maior parte das áreas de produção são 7515. Por mais que nós tenhamos dezenas de variedades, talvez mais de uma centena de variedades à disposição do produtor, é claro que não é para uma mesma localidade, mas boa parte, se a gente pegar 80% das áreas de produção, vão ser 4, 5, 6 variedades. Isso é para algodão, isso é para milho, isso é para soja, isso é para feijão, isso é para trigo. Então, para qualquer cultura dessas, se o produtor olhar, se nós olharmos, né, a gente tem a base genética dos nossos cultivos, ela é praticamente a mesma. Porque as variedades, elas têm uma mesma base genética. Por quê? Porque as variedades precisam ter as mesmas características. Precocidade, rusticidade, resistência, falta d'água, o BT ou alguma outra característica, alto potencial produtivo. Ou seja, para colocar isso tudo na mesma cesta, outras coisas vão ficar de fora e a base genética é a mesma. É muito próxima. Uma variedade de soja não vai diferir muito da outra em termos de base genética. Vão ser alguns genes, algumas regiões. Então, o que acontece? Nós temos a necessidade de fazer tantas intervenções em função disso. Porque quando uma praga, um patógeno se multiplica numa dessas plantas, tem uma larga área para se multiplicar e para se estabelecer. Então, o que a gente precisa fazer? Uma maior mistura de áreas de produção. Então, de repente, o que seria o ideal? O produtor ele não ser produtor de soja. Do ponto de vista fitossanitário, né? Então, não estou falando do ponto de vista econômico, de outras coisas, mas, de repente, ele teria que ter um mix de culturas. Numa mesma área. Numa mesma área. Um mix de culturas. O pessoal que fazem o melhoramento genético, de repente, a gente teria que ter materiais com características diferentes, né? Só que a gente está numa... Eu estava conversando outro dia, numa viagem para a aula do Solo Agro, com uma pessoa que trabalhava numa empresa de melhoramento de algodão. Ele falou, professor, hoje nós temos muito menos empresas de melhoramento de algodão, né? As grandes compram as pequenas, isso é normal. E hoje
O pessoal não tem nem tempo de testar os materiais a campo. Por quê? Porque tem que soltar material. O mercado a concorrência é tão grande que todo ano você tem que soltar material. Se você não solta material novo, genótipos novos, você não aparece no mercado e aí você vai ficando esquecido. Então o pessoal tem que ir gerando material, então a concorrência é muito grande. Então vai o genótipo, a gente nem sabe direito o comportamento dele. Né? Então a gente está numa correria tão grande e a gente precisa diversificar um pouquinho mais do ponto de vista sanitário, que é um dos pilares aí da produção. Sim, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast com o professor Belasque, porque tinha tanta coisa ainda que a gente queria comentar aqui, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para uma próxima, tá, professor? Tranquilo. Nosso papo científico, então, vai terminando por aqui, né, professor Walter? E agora a gente vai entrar numa parte mais pessoal do professor Belasque, que é para entender o que ele faz fora, né, da profissão, fora da universidade, quando ele não está dando as aulas do Solo Agro também, né? Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Agora no Porteira Aberta, a gente vai saber de algum hobby, né, do professor Belasque. A gente sabe que o professor Walter gosta aí de esportes, gosta de correr, né, professor? E o professor Belasque também comentou comigo que ele gosta. São 3 áreas que ele gosta bastante, né? Primeiro é leitura, gosta bastante de ler. Podcast, achei interessante, porque eu acho que ele nos assiste, né, né, professor? E esportes, então temos alguma coisa em comum aqui. Eu acho que os 3 eu também gosto, professor, mas eu acho que esportes seria algo que nós vamos ter bastante assunto aqui, né, para falar. Mas comenta um pouco sobre todos esses hobbies que você tem aí. Eu vou deixar o podcast por último, né? Que a gente termina fazendo uma propaganda do SoloCast. Mas a corrida, eu gosto muito de esporte, né? Mas aí eu comecei a usar óculos muito cedo e aí eu tive que parar com o futebol. Então eu jogava futebol de salão, e aí eu tive que parar cedo, com 12, 13 anos, tive que parar com o futebol, e aí depois de alguns anos eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu sempre gostei, né? Preciso fazer alguma coisa, e aí eu comecei a correr. Porque correr era algo que a gente consegue fazer, independente se está chovendo, se está sol, se está de noite, não precisa de mais ninguém, isso era um aspecto importante, onde você está, então você precisa só ter um tênis e você vai correr. Então eu comecei a correr e cheguei a correr meia maratona, então eu cheguei a fazer algumas meias maratonas. Na época que eu morava em Araraquara, no interior de São Paulo, eu saía à noite para treinar e eu corria 2 horas sem parar. E, então era um período bom. Eu gostava muito de fazer isso. Corria 3, 4, 5 vezes por semana em longas distâncias. O problema é que eu não conseguia passar de 2 horas de treino, então eu não consegui chegar em distâncias maiores. Eu queria pular da meia maratona para uma maratona e nunca consegui chegar. Então eu nunca cheguei nos 42 quilômetros. E aí eu lembro que eu ia nas corridas no interior de São Paulo e tinha sempre a equipe de Correios do Bauru, da cidade de Bauru. E aí sempre se via nos fins de semana e tal. Então aí eu comentei com um deles, falei, nossa, eu não consigo aumentar a minha distância. Ele falou, você faz musculação? Eu falei, não faço, não. E isso eu estou falando há 15 anos atrás, 15 quilos a menos, né? Então ele falou, não, você tem que fortalecer, senão você não vai conseguir. Mas, não é qualquer academia que você tem que ir. E aí eu fui numa academia e não era esse tipo de academia, e aí começa a fazer treino de braço, treino parte superior, não é o da corrida, sem nutrição adequada. Hoje a gente sabe que precisa de uma nutrição adequada, então aí eu deixei de correr e deixei de treinar. Então aí foi uma tragédia. Aí eu comecei a nadar. Então eu não sabia nadar, eu me virava na piscina, mas eu não sabia nadar, então eu aprendi a nadar de adulto. Então eu entrei numa academia e falei, não, agora eu vou aprender o nado. Então aí
Então eu treinava às 6 da manhã, então eu ia para academia e aprendi a nadar. Então hoje eu nado sem nadar direitinho, mas só nadar. E hoje qual que é o esporte? Hoje, que então, a corrida não, porque eu tenho dor no joelho e os 15 quilos a mais intensificam isso. E aí o que eu estava fazendo até um tempinho atrás era academia. Então eu fazia aeróbico, musculação, mas aí eu tive que parar em função de ter pego algumas atribuições a mais na Exalc, algumas comissões. Então aí o tempo tá muito corrido, é uma pena. Mas quando dá, eu tento fazer alguma coisa. Eu vou te falar uma coisa para te deixar entusiasmado, porque você falou que você tem 2 anos a mais que a Thaís, então você deve estar você tá com 25 anos, mais ou menos, né? Eu comecei a correr com 45. Olha! 45 anos eu comecei a correr, porque o futebol começou a causar muita lesão e eu fui para a corrida. Então você tem muito tempo ainda para progredir na corrida. Não desiste não, porque vale a pena. Precisa ter um treino específico, uma nutrição, não é? Exige um... Hoje a gente sabe disso, né? Há 15, 20 anos atrás, as academias não eram assim, mas hoje avançou muito. Tecnicamente, as academias, os profissionais, a gente tem, pelo menos aqui na cidade de Piracicaba, é impressionante como a gente tem gente boa, né, grupos de corrida, acompanhamento, é muito bom, isso avançou, isso melhorou muito. Aliás, a Exalc tem todo o primeiro domingo do mês o corta-mato, né, que é uma corrida que sai às 8 horas, né, e pode estar chovendo, nevando, o que for, né, caindo o mundo, e o pessoal vai. Acontece essa corrida, então ela é bem tradicional. É interessante. E os outros hobbies, né? Uma leitura, né? Eu estou sempre lendo pelo menos um livro, e aí o último livro que eu completei, porque aí eu começo a ler mais de um, eu sempre estou com 2, 3 e vou seguindo, aí vou acrescentando outros. Então o último livro que eu concluí o nome é Os Inovadores. Então é um livro, eu gosto de livros grandes, não gosto de autoajuda, não é o meu perfil. Gosto de Saramago, por exemplo, José Saramago, tenho vários livros dele. Mas esse Os Inovadores é um livro sobre a história não apenas isso, mas é a história do computador. Né? Então, como é que nós humanos, né, vamos falar assim, saímos lá de 1800, né, que a Lady Lovelace, que era uma matemática por hobby, né, ela era uma matemática por hobby, e ela começou a imaginar que era possível uma máquina de tear, por exemplo, ser transformada em algo que poderia ser uma máquina autônoma. E aí, ali naquele momento, já se começou a pensar será que as máquinas seriam capazes no futuro de pensar por nós? E hoje a gente tem a inteligência artificial. Então, esse livro começa com a história da Lady Lovelace e vai até a internet. Então passa por Bill Gates, passa pela Microsoft, pela Apple, passa pela... uma das grandes invenções que contribuíram por isso é o caso do microchip. Né? Tudo isso que nós temos hoje, maquinário, celular, computador, tela, tudo é em função de microchip. Então a gente vê que a inovação tecnológica, por isso que o nome é Os Inovadores, a inovação tecnológica, ela depende de muitas pessoas, de vários passos e de uma construção coletiva. Então, algumas pessoas se destacam, elas, igual o caso do Steve Jobs, né, o criador da Apple. Então, ele é considerado um grande inovador. Claro, com certeza foi um grande inovador. Mas tudo aquilo que ele fez e que a Apple fez e que outras grandes empresas fizeram antes e depois, tudo aquilo é uma construção coletiva. Né? Então esse foi um livro que realmente me encantou, é um livro que eu vou ler mais de uma vez. E eu gosto de podcast. Realmente gosto, eu escuto o SoloCast, eu já acompanho, então quando eu recebi o convite de vocês, Thaís, fiquei muito feliz. Ai, que bom. Realmente feliz, porque na verdade eu gosto muito do programa Solo Agro. Né? Eu falo, Walter, que o Solo Agro, você que é diretamente envolvido com o Solo Agro, ele é o maior e o melhor programa de extensão em agricultura que nós temos no Brasil. Quer dizer, o Solo Agro, ele atinge tanta gente, leva tanta informação. Até eu, que sou fitopatologista, estou envolvido nisso. Quer dizer, não é só apenas fertilidade, nutrição, adubação, mas assim, é impressionante o que esse programa faz. E vocês acertaram em criando o SoloCast.
Porque hoje, e nós temos que mudar isso na universidade, a gente tem uma outra maneira hoje de conversar. Tem que ter, a gente precisa conversar com as pessoas por meio de podcasts, a gente tem que conversar com as pessoas por meio de vídeos curtos. Aquele sistema antes que nós aprendemos, né? O aluno hoje, o jovem hoje, ele não fica 2 horas preso numa única coisa. Eu vejo que meu filho tem 12 anos, não vai prender ele por muito tempo. É uma outra linguagem, vocês acertaram isso. Tem um podcast que eu realmente, aquilo me prende de uma maneira que é assustadora até. Chama Projeto Humanos. Eu não sei se vocês já viram, mas é um pouco tétrico, né? O autor desse Projeto Humanos chama Ivan Mizanzuki, e ele tem, nas temporadas, ele narra crimes reais. Então, ele faz uma investigação de um crime real. Então, eu comecei a acompanhar depois que eu vi o caso do menino Evandro, que é uma criança que desapareceu no Paraná, no litoral do Paraná, e ele foi investigar esse caso, e esse caso ocorreu há 30 anos atrás, e, recentemente, a condenação das pessoas que foram atribuídos os crimes, ela foi anulada. Em função das novas informações que esse Ivan Mizanzuki trouxe. Então ele narra os episódios, imagina, uma temporada tem 30 episódios, mais de 30 episódios. Ele vai narrando os acontecimentos, as investigações que ele faz com toda uma equipe. Isso virou até uma série do Globoplay. A série eu não assisti, eu gosto de ouvir o podcast. Então, já tem uma nova temporada acontecendo, e esse é um podcast que, além de livros que dá para ouvir, ou dos TED Talks que tem, essa é uma série que não é todo mundo que consegue ouvir, né? Sim. Eles até anunciam isso, mas é algo que me prende. Que legal, eu não sabia que existia esse tipo de podcast, então fica aí para os nossos ouvintes, né? Mas se a gente faz um resumo do que o professor Belaschi trouxe para a gente, do seu mundo fora da universidade, é de extrema importância, que é a saúde nossa, né, fazendo atividade física, é a saúde mental, fazendo leitura, né, o lendo, que está muito pouco difundido no Brasil. As pessoas têm lido muito pouco, né? E o conhecimento, porque o podcast ele traz conhecimento, né? De alguma forma você vai buscar algum outro conhecimento que está fora da sua capacidade da onde você pode buscar, que é no dia a dia, da leitura de um jornal, né? Ou de uma televisão, quando ela traz alguma coisa importante, né? Porque ultimamente, infelizmente, nem sempre traz algo importante, mas o podcast ele traz isso, e você ouvindo, você está aprendendo. Então, acho que um belo ensinamento, o Belaschi. Muito parabéns. bom mesmo. Fico feliz. Achei excelente, né, essa vida fora da profissão, achei muito legal. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, se caso quiser ter aulas com esse brilhante professor... Obrigado, imagina. Nós temos, então, alguns cursos do Solo Agro. Se você quiser, né, se tornar um dos nossos alunos, acesse o nosso site, que é www.soloagro.com.br, e veja se você se interessa, né, por algum dos cursos, e quem sabe tem aula com o professor Belaschi. E para a gente terminando, então, a nossa conversa de hoje, gostaria de agradecer ao meu amigo, professor Walter Casarim, por dividir a bancada aqui comigo. Muito obrigada, professor. Sou eu que agradeço, Thaís. É sempre uma honra, né, estar aqui. Eu sempre digo, professor Belaschi, aos alunos, né, me dê a oportunidade de ser seu professor. Agora, nos dê a oportunidade, eu e o professor Belaschi, de ser seu professor e poder ensinar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? No mínimo, passar um pouquinho da vivência, de vida, experiência, contar história. Eu gosto de contar história. Então, a gente vai fazendo isso. O Solo Agro, dentre vários pontos positivos, para nós professores, ele é extremamente positivo, porque a gente vai aonde está a agricultura e a gente aprende muito. Enfim, a gente acaba aprendendo, às vezes, muito mais do que a gente ensina. Muito bom. Mas obrigado, Thaís. E obrigado a todos que estão nos acompanhando. Sim. Agradeço também ao professor Belaschi. Muito obrigada pela sua presença. A gente ficou realmente muito feliz com toda essa conversa aqui. Quem sabe a gente faz um
parte 2 do professor Velasque. Opa, eu que agradeço o convite, é um prazer, eu sou fã do Solo Agro. Escuto e assisto também o SoloCast, porque não é possível a gente assistir, então eu acompanhei todos os episódios, eu gosto muito, né? E é um prazer estar aqui. Eu, quando recebi o convite, fiquei muito feliz de estar aqui, realmente é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E agradeço a você também que nos assistiu ou nos ouviu. Fiquem de olho nas nossas redes sociais e a gente está sempre trazendo mais informações interessantes como essa de hoje. E teremos então mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!